Fala, minha galera, SOS História, Professor Pedro Ricciolo, com mais um vídeo aqui no YouTube para vocês. E hoje, corrigindo uma questão do Enem de 2019. Se você quiser ver a resolução dessa questão maravilhosa para acabar com as suas dúvidas, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu te garanto que vai valer a pena. Eu te garanto que as suas dúvidas sobre esse assunto vão acabar. Mas antes, você já sabe, né? Produção, chama naquela vinheta, produção! Galera, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esse momento talvez seja o mais importante do nosso vídeo. Estamos numa meta dos 1000 inscritos e precisamos demais da sua ajuda. Você é peça fundamental no processo de crescimento desse canal. Então, se você não se inscreveu, se inscreva agora no canal, ative o sininho para saber quando os vídeos novos vão estar entrando para você. E além disso, curte esse vídeo de cara maravilhoso dessa resolução maravilhosa do Enem. E eu geralmente deixo você tirar o print aí quando a gente vai começar a aula, mas hoje a gente vai fazer diferente. Hoje a gente vai resolver a questão e quando acabar a resolução eu vou me posicionar aqui do lado, você tira um print e divulga no seu Instagram para ajudar aí o SOS História a se espalhar em todas as redes sociais possíveis. E falando nisso, se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, siga o SOS História no Instagram, no TikTok, olha aqui, ó, nas nossas redes sociais que estamos desenvolvendo um trabalho maravilhoso por lá. Então, vem com a gente, vem ser feliz. Questãozinha do Enem 2019, questão 80 do Enem da prova azul. É necessário especificar para que você saiba qual vai olhar a questão 80 de outra cor, você vai ficar confuso. Então, prova azul, questão 80, Enem 2019. Vamos ler a questão? Produção, joga na tela a questão para a gente ler essa questão maravilhosa e resolvê-la. Vai lá. Então, vamos lá. A revolta da vacina, 1904, mostrou claramente o aspecto defensivo, desorganizado, fragmentado da ação popular. Não se negava o Estado, não se reivindicava a participação nas decisões políticas. Defendiam-se valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado. Texto do José Murilo de Carvalho, agora a gente lê o enunciado. A mobilização analisada representou um alerta, na medida em que a ação popular questionava, volta para cá então, produção, volta para cá. Vamos analisar ponto por ponto. A gente vai esmiuçar essa questão hoje para você sair daqui sem dúvidas sobre essa questão do Enem 2019. O que a questão ela está te falando? O tema mais amplo, o tema geral dessa questão é República Oligárquica. Está te falando de história do Brasil, um recorte cronológico ali de República Oligárquica, que começa em 1894, com o primeiro presidente civil, Prudente de Moraes, e se encerra em 1930, com o processo lá conhecido como Revolução de 1930 e a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Então o tema amplo dessa questão é República Oligárquica, no qual eu tenho oligarquias, principalmente São Paulo e Minas, dominando o cenário nacional, o cenário político brasileiro, com diversas fraudes, com diversas manipulações políticas e não inserindo em nenhum momento o povo, a população, nas decisões políticas. O povo em nenhum momento vai ser inserido e muito pelo contrário, o tempo todo vai ser manipulado com várias estruturas de poder que favorecem essa manipulação para que as oligarquias fossem mantidas no poder. E aí, o tema específico é Revolta da Vacina, 1904. Então, o que está acontecendo na Revolta da Vacina? O que está acontecendo nesse contexto? A Revolta da Vacina ocorre no Rio de Janeiro, beleza? É uma revolta de caráter urbano, show? E ela vai ocorrer ali naquele contexto de República Oligárquica, num contexto no qual as pessoas eram isoladas das decisões políticas, as pessoas não eram em nenhum momento inseridas nas decisões tomadas pelas autoridades governamentais, as pessoas eram simplesmente
quase que marionetes daquele governo, daquele período de fraudes e de roubos, porque, meu irmão, essa época era bizarra. O que os governos, o que as oligarquias roubavam e fraudavam nesse momento era absurdo. E qual é o contexto? O presidente era Rodrigues Alves, eleito em 1902, e quando eleito, ele disse para todo mundo, lembra como se fosse hoje, ele falando, eu tenho uma missão, e a missão é urbanizar o Rio e eliminar as doenças que se proliferam. O Rio era a capital do Brasil naquele momento. Eu preciso lembrar você disso. Talvez a sua cabeça esteja em Brasília, mas nesse momento o presidente, a capital, estava no Rio de Janeiro. E o Rio era uma região ali que as doenças acabaram se proliferando muito por conta da falta de saneamento básico, por conta da falta de atenção do governo para essas camadas populares que viviam principalmente no centro do Rio. E acabou que o centro do Rio se proliferaram os cortiços, aqueles grandes casarões que as pessoas alugavam, as pessoas moravam, né? Dividiam, repartiam quartos e com isso, as doenças como febre amarela, como varíola, se proliferavam pela cidade do Rio de Janeiro. Era muito comum naquele momento muitos navios estrangeiros nem quererem ancorar nos portos aqui do Rio de Janeiro, né, com medo de poder pegar alguma doença, para vocês terem ideia de como estava a situação. As ruas eram apertadas, não tinha saneamento básico, como eu já falei, e aí Rodrigues Alves entra e o prefeito Pereira Passos vai também entrar para estar aqui governando o Rio de Janeiro. Quando Pereira Passos entra, ele implementa uma reforma. A reforma Pereira Passos, com certeza você já ouviu falar dela. Junto com Pereira Passos, vem quem? Oswaldo Cruz para ser o sanitarista ali responsável por eliminar as doenças. O objetivo era dar um ar europeu para a cidade do Rio de Janeiro. Era transformar o Rio de Janeiro num modelo muito parecido com Paris, né? Principalmente a região ali do centro do Rio. As ruas vão ser alargadas, os cortiços vão ser destruídos. Produção, solta uma foto aqui de um cortiço destruído para a galera ver. Olha aí. Olha como estava o Rio de Janeiro sendo destruído ali, o centro do Rio, para esse processo de reurbanização. E aí talvez você esteja se perguntando, professor, poxa, mas o processo de reurbanização é interessante, né, para aquela galera que está aqui no Rio de Janeiro, que estava sofrendo. Gente, o processo de reurbanização é, na verdade, um processo de higienização social. As pessoas são expulsas das suas casas, dos seus cortiços, e muitas delas ficam sem lugar para morar, a grande maioria, na verdade. Eu não tenho um olhar do governo, das autoridades, né, para essas camadas populares. Eu simplesmente quero transformar a cidade do Rio de Janeiro num modelo parecido com Paris e eu vou destruir, né, vou reurbanizar, vou jogar por terra a cidade, construir uma nova cidade, mas sem pensar naquela galera que já morava ali. E aí eu convoco um cara, Oswaldo Cruz, que era basicamente um sanitarista renomado, mas que vai implementar ali junto com alguns deputados a vacinação obrigatória para eliminar as doenças que se proliferavam no Rio de Janeiro. E eu tenho um problema. Qual é o problema? Eu falei para vocês que as oligarquias manipulavam a população e não inseriam a população nessas decisões políticas. Então pensa comigo, as pessoas são expulsas de suas casas, eu começo um processo ali de saída, de formação de favelas, inclusive nesse momento, né, de lugares mais alternativos. E o que vai acontecer por conta disso? A galera foi expulsa, perdeu suas moradias, sua casa, seu lar, e logo depois vem uma obrigatoriedade de uma vacina. As pessoas seriam vacinadas de forma obrigatória. Os agentes sanitários bateriam nas casas e as pessoas seriam obrigadas a abrir e a serem vacinadas. E aí começa a proliferar um monte a propagar um monte de ideias ali de, cara, quando os homens da casa saíssem para trabalhar, as mulheres e as filhas estariam sozinhas, e aí os agentes sanitários junto com os policiais entrariam nas casas para vacinar de forma obrigatória. Começa a surgir um medo muito grande e a maioria da população acha o quê? Acha que, na verdade, essa vacina que era para acabar com as doenças, na verdade era a grande causadora das doenças. O antídoto ali, né, o líquido que existia dentro da vacina, era o que prejudicaria ainda mais essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas estão excluídas das decisões políticas, excluídas
dos diálogos que ocorriam entre somente as elites, gente. E, obviamente, isso vai reverberar de forma negativa para essa população. Oswaldo Cruz, quando questionado, ele respondia de forma objetiva, né? Ele respondia de forma técnica, mais uma vez não permitindo a compreensão dessa população do que estava acontecendo ali. E isso vai desencadear uma grande revolta, uma grande ação popular. E percebe o que o José Murilo de Carvalho fala? Eu destaquei algumas coisas aqui para você, ó. Aspecto defensivo dessa ação popular. Essa ação popular, a população está querendo se defender, eles não estão reivindicando, como ele fala, por participação política, não. Eles estão querendo se defender de algo que eles não compreendem. Eles estão querendo se defender de decisões do governo que não são consultadas com relação a eles não eram consultados. E aí eu coloquei, defendiam-se valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado. Ou seja, eu estou defendendo um direito e um valor que está acima do que o Estado pode intervir. São direitos individuais, direitos que o Estado não pode se meter necessariamente sem consultar antes essa população. Só que essa população, que supostamente vivia numa república, só que uma república oligárquica, estava sendo ali o tempo todo dominada e direcionada por essas oligarquias sem ao menos serem consultadas. E as oligarquias de fato nem se importavam mais em manipular essa população para fazer ali a manutenção dessas oligarquias no poder ao longo de todo esse tempo, de 1894 até 1930. E aí a gente vai para a opção. Ele fala, o que a questão fala? Volta aí no enunciado. Produção, volta no enunciado, olha só. A mobilização analisada representou um alerta na medida em que a ação popular questionava o que é essa mobilização, o que essa ação popular questionava. Vamos para as opções, gente. Vamos para as opções. A alta de preços tem alguma relação com o contexto que eu estou te apresentando? A alta de preços? Não. De cara você já elimina a letra A. A política clientelista tem alguma relação a política clientelista com essa defesa de valores que estão acima da intervenção do Estado? Tem alguma relação? Também não. As reformas urbanas, talvez você pudesse ficar confuso nessa, falar assim, pô, professor, mas você falou da reforma Pereira Passo, a reforma urbana e tudo mais, estão questionando a reforma urbana? Gente, não. Eles estão questionando uma decisão do governo que ultrapassa os limites de intervenção do governo. Não é a reforma urbana. O problema é uma obrigação de algo, depois de serem expulsos, sem consultá-los, sem consultar essa população. Então, o que eles estão reivindicando? O arbítrio governamental? Pode ser essa? Vamos ver a letra E. As práticas eleitorais não tem nada a ver com a eleição. Então, qual é o meu gabarito, gente? Sair da tela rapidinho para te falar qual é o meu gabarito. Letra D. Olha aí. Gabarito letra D. Por quê? Eles estão reivindicando esse arbítrio, essas decisões do governo que ultrapassam os limites de intervenção do governo. Entendeu? Foi ou não foi essa questão para você? Então, o que o Enem está te mostrando? Eu tenho uma questão ali do José Murilo de Carvalho e eu estou mostrando que é uma ação popular, uma ação de defesa, de aspecto defensivo, mas se defender de quê? Se defender dessas decisões do governo que ferem ali os limites, que ultrapassam os limites de intervenção do Estado. Beleza, galera? Tira um print aí dessa questão, divulga essa história nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, agora é o seu momento. Se inscreva no nosso canal, curte esse vídeo, ativa o sininho para saber quando os vídeos novos vão estar chegando. Siga a gente nas nossas redes sociais. É isso, tamo junto, um abraço.